quero chamar a atenção de vocês para um novo capítulo do caso Ana Hickman, que é, no mínimo, um verdadeiro absurdo, gente. Há pouco saiu a notícia que a apresentadora teve o pedido negado pela Justiça para se divorciar do marido Alexandre Correia com base na Lei Maria da Penha. Segundo o advogado do Alexandre Correia, a partir dessa decisão, o processo de divórcio vai tramitar pela vara da família e não pela vara da violência doméstica. Ou seja, traduzindo, a Ana Hickman provou que apanhou e, mesmo assim, não vai conseguir acelerar o divórcio por meio da Lei Maria da Penha. A gente vai trazer detalhes disso. E olha, tem mais um ponto importante nessa história. O Alexandre Correia, marido da Ana, pediu a revogação da medida protetiva e entrou com processo contra ela por alienação parental, já que está sem ver o filho dele desde o início desse episódio. Eu vou querer entender um pouco mais com os nossos advogados o motivo dessa decisão. Mas antes, eu vou abrir espaço aqui para a mulher deste programa. Miriam Spritzer, minha amiga, como é que você está vendo essa história toda? Bom dia. Bom dia a todos. Paulinho, é uma coisa realmente indignante, porque a Lei da Maria Penha, ela é para ajudar as mulheres, para proteger as mulheres. Então, como é que a gente vai pegar um caso da Ana Hickman, por exemplo, que é um caso extremamente público, de duas pessoas que teriam recursos para terem os melhores advogados, né, o melhor tipo de defesa possível, e como exemplo para as mulheres que talvez não tenham esses recursos que a Ana Hickman tem, de poder entrar na justiça, de poder entrar com pedido. Como é que a gente pode dizer que o Brasil protege as mulheres dessa forma? Eu fico muito indignada de saber, eu estou até bem curiosa para ouvir o que os nossos advogados aqui do programa vão poder explicar sobre essa decisão, né, de ir pela vara familiar e não pela Lei da Maria da Penha, mas é indignante. Eu fico muito assustada com o caminho que isso teve, porque ela comprovou que sofreu violência doméstica e sim tem filho, sim tem posses deles juntos, mas de qualquer forma ela foi uma mulher que sofreu uma violência muito pública e não está conseguindo ter proteção do governo, né? Não tem proteção do Estado em relação a isso. Agora, é uma história impressionante, né, gente? Porque essa história não está apenas girando em torno da violência doméstica. Essa história está girando da violência psicológica. Essa história está girando em torno também de mentiras que rolaram, dívidas, criação de dívidas por parte aí do marido da Ana Hickman. A gente vai tentar entender um pouco melhor, mas, Nelsinho, eu vou puxar você para essa história porque eu quero entender a posição do juiz. É assim, Me Paulinho, explica. Primeiro, bom dia a você, a todos os nossos colegas, a Miriam e a toda a audiência aqui do Morning Show. A questão é a seguinte, até 2019 a gente tinha uma separação clara de competências, né? Quem julga o quê? Tem um juiz criminal que ele julga a questão da violência doméstica, da medida protetiva e tal, e tem um outro juiz de família que seria o responsável por decretar o divórcio e cuidar da questão da guarda dos filhos, da divisão dos bens e tal. Desde 2019 a gente teve uma mudança na nossa Lei Maria da Penha, que é para facilitar, dar agilidade, em especial para a proteção das mulheres, que é o quê? O mesmo juiz da violência doméstica, o cara que está cuidando da questão da violência, ele pode decretar o divórcio sim, se isso for pedido por uma das partes, no caso, a mulher. E a gente precisa deixar claro uma questão, Paulinho, o divórcio hoje, 2023, ele é considerado um direito potestativo. O que é isso? Ele não precisa ser provado, ele não precisa ter motivo, ele não precisa ter nem contestação da outra parte. Não é preciso que o outro cônjuge concorde ou não com o divórcio da sua versão. Se alguém quiser se divorciar, ele tem esse direito plenamente de imediato. Então, os divórcios, eles são dados liminarmente, ou seja, entrou com o pedido de divórcio, logo está divorciado. Então não custaria a esse juiz, do caso da Ana Hickman, que é um juiz de violência doméstica, com base já na alteração da Lei Maria da Penha de 2019, ter acatado o pedido e ter decretado o divórcio. Depois, a partilha dos bens, a guarda dos filhos, a visita, o juiz civil da vara de família vai cuidar, mas o direito de estar divorciada, neste caso, era pleno da Ana Hickman e não foi atendido. Os advogados PP do Alexandre pediram o fim da medida protetiva dela, né? Como é que você vê isso? Ô Paulinho, é impressionante como a justiça no Brasil está só errando ultimamente, não é? E você vê um caso desse, de violência contra a mulher, que a justiça deveria ser a primeira a dar um amparo, como bem disse o Nelsinho, né? A Lei Maria da Penha já permitiria o juiz da violência doméstica já decretar a separação e o divórcio, né? Assim não fez, né? Criando ainda mais um tumulto psicológico na Ana Hickman. A Ana Hickman foi agredida, não é? E não conseguiu se separar.
né? O intuito da lei, o objetivo da Lei Maria da Penha, quando ela permitiu que o juiz que analisa a violência doméstica também possa decretar a separação, é exatamente cuidar da mulher, né? Dar amparo legal à mulher, né? Isso ela não fez, né? E quando você faz isso, você permite que o juiz civil consiga definir a questão da guarda, definir a questão do patrimônio de uma forma muito mais racional e muito mais lógica, né? Infelizmente, a justiça, mais uma vez, no Brasil, errou e, infelizmente, errou também com a mulher, nesse caso específico. Mano Ferreira. Bom dia, Paulinho. Bom dia aos colegas. Bom dia para a nossa audiência. Olha, é muito triste, mas não é surpreendente, né? A gente vive num país, infelizmente, em que a lei diz uma coisa e o juiz decide se tiver com vontade. E o que acontece com o juiz? Nada. No máximo, quando há uma grande punição, ele vai para casa ganhando salário integral e nada mais acontece com ele. Se aposenta com salário integral. É um absurdo esse tipo de situação. A gente está falando de uma violação clara à liberdade da mulher. Qualquer pessoa que não deseja mais estar casada, o Estado que tem que fazer? Apenas reconhecer a legitimidade do desejo da pessoa. Imagina dizer que, não vou dar o divórcio. Como assim não vai dar divórcio? Um casamento só faz sentido quando as duas partes desejam estar nele. Se uma das partes pede divórcio, o Estado devia ser um carimbador. Carimbou ali, tá dado, concedido o divórcio. Como bem falaram os meninos, depois você vê o resto. Depois você vê divisão de bens, você vê a questão dos filhos, que tudo isso, claro, é muito delicado e merece um processo ouvindo todas as partes e com cuidado, cautela, que claramente é mais devagar. Agora, o que justifica a demora em uma negativa a um pedido de divórcio? Isso é um desprezo à liberdade das pessoas e, nesse caso, à liberdade da mulher. E claramente deixa ela muito mais vulnerável nessa história. Exato. E como disse a Miriam, se isso está acontecendo com a Ana Hickman, que é rica, famosa, tem poder no contexto da nossa sociedade, o que acontece com as mulheres pobres que não têm acesso a bons advogados, que vivem, às vezes, casos de violência contra a mulher muito mais longos e, enfim, que correm risco de vida muitas vezes. Então, qual é o recado que o Estado brasileiro está dando para as mulheres vítimas de violência num caso como esse, ao negar o básico, que é um pedido de divórcio para alguém que não deseja mais estar casado?